ou não responder algumas questões dos deputados? A reunião foi importante, porque ela vai servir, inclusive, no nosso relatório para cobrar da Vale, BHP e Samarco aqueles que eles devem ao povo mineiro, capixaba e ao Brasil como um todo. Eu anotei alguns pontos preocupantes. Primeiro, que eles escondem o motivo real do que aconteceu com o rompimento da barragem. E ficam especulando com a hipótese de ter sido abalo sísmico, quando todo mundo já está convencido que houve ali foi uma superprodução que ocorreu ano passado, eles mesmos dizem cerca de 30%, mais o que vinha da mina Alegria, que era da Vale. Então eles ficam querendo escamotear as responsabilidades que têm. E mesmo que isso fosse culposo, não doloso, a responsabilidade por algo que é de responsabilidade como essa cabe a essas três empresas. Também quiseram muito desfazer da hipótese de que a Vale e a BHP tivessem a responsabilidade de ter a Samarco. De forma alguma, elas fazem parte da Samarco. E isso é importante, porque sabe-se lá o que passa na cabeça daqui para frente, por exemplo, desativação da Samarco. O segundo problema que eu detectei, e esse é muito sério, é que a lama continua descendo, e eles confirmaram, eu perguntei, eles confirmaram, a lama continua descendo da barragem. Ou seja, o Rio Doce continua diariamente acumulando lama que vem da barragem. Então não estancou esse problema. A ação que o governo de Minas, Espírito Santo e o governo federal fizeram e que teve um despacho favorável do juiz, estabelece 10 dias para que se estanque essa lama que vem lá da barragem. 10 dias. Eles falaram em fevereiro que faria o levantamento do rio, então deixaram entender que apenas lá para fevereiro, março, ou sabe-se lá quando, é que eles vão estancar essa lama que continua descendo para o Rio Doce, que vai até o mar. Isso cabe, se eles não corrigirem, isso cabe prisão. Mas quem vai pedir? Porque a ação do Ministério Público não pede, a Justiça não determinou, como é que vai ser? Mas a Justiça deu um prazo de 10 dias. Vamos esperar esse prazo de 10 dias e ver se alguém vai fazer esse pedido de prisão. Com certeza alguma ação deve ter, se eles não estancarem essa lama. Você acha que o delegado, por exemplo, pode fazer esse pedido de prisão em função do crime continuado, já que não cessou o depósito de lama no Rio? Bem, no meu entendimento, sim. Tem que ver do ponto de vista do entendimento legal. Agora, como está dado o prazo de 10 dias, qual a consequência se em 10 dias não fizer? Lá fala em multa. A multa é uma, mas isso não impede, por exemplo, que as pessoas responsáveis por isso tenham a prisão decretada. Esse é o meu entendimento. Vamos ver desse final desse prazo de 10 dias o que acontece. Mas é muito grave você continuar lançando essa lama, que eles não quiseram dizer e quantificar quanto. Mas que nós vimos que do Rio Gualacho desce aquela lama, eles não tiveram como contestar. Nós temos filmagem da TV Assembleia sobre a nossa ida em Barra Longa. O terceiro problema é a questão dos movimentos. As pessoas estão se sentindo reféns da Vale. Eles ficam com medo até de vir numa reunião da Assembleia Legislativa, com medo de perder aquilo que eles acham que a Samarco está dando para eles. Não, é obrigação deles. Então eles não permitem uma organização popular, que nós estamos vendo, por exemplo, acontecer com o MAB, que é o movimento atingido por Barra Longa. Como é que o senhor tem consciência disso? Como é que chegou isso para você, senhor? Eu fui em Barra Longa e a pessoa me falou dessa forma. Eu sou refém hoje da Samarco. Se eu depender, se eu deixar de receber essa marca, eu não vivo mais. Meu restaurante acabou. Isso foi um. Outros repetiram. E hoje eles não vieram aqui. Eu quis saber por que não vieram, porque tem medo de vir e não ter mais os benefícios, entre aspas, da Samarco. Então isso também é grave. Você tem que respeitar o direito de organização dessas pessoas e isso não é benefício da Vale, isso é obrigação, ela é obrigada a fazer isso. As pessoas têm que ter essa consciência para defender seus direitos. A Samarco disse que não foi a ausência do diretor-presidente da Samarco e a saída dos representantes aqui pela passagem secreta da biblioteca para a garagem para não falar com a imprensa. Talvez porque não quiseram responder um quarto eixo que eu perguntei a eles. Eles vão se responsabilizar pelos 20 bilhões e 200 milhões, que é o custo do estrago ambiental e das pessoas que isso fizeram? Essa é a pergunta central. Todos fugiram de responder essa pergunta que eu fiz. Que o departamento jurídico deles não sabia, que não tinham sido notificados, mas a pergunta é essa: os 20 bilhões e 200 milhões, a Samarco, a Vale e a BHP vão se responsabilizar e vão pagar isso?
é a dívida que eles têm com o povo brasileiro. Não responderam, que simplesmente não conhecia a ação, não conhecia absolutamente nada e não quiseram se responsabilizar com o pagamento daquilo que eles estragaram e o crime que cometeram com o meio ambiente. E, deputado, mais não disse nada do motivo do rompimento. O motivo do rompimento também, eu acho que eles ficam querendo empurrar com a barriga para dizer que foi um abalo sísmico. Claro que a responsabilidade disso cabe a um monte de ações que fizeram, a ganância do lucro, isso está absolutamente claro. Não foi nenhum abalo sísmico. Então me parece mais que eles querem arrumar uma justificativa do que assumir a culpa. Quem sabe para não assumir depois que tem que pagar esses 20,2 bilhões e recuperar o Rio Doce. O que a comissão vai fazer agora? E por fim, só antes de dizer da comissão, nós tentamos também uma nova forma de fazer mineração. Eu esperava que pelo menos aí viesse uma resposta positiva. Eles simplesmente confirmam, como é mais barato fazer exploração via barragem, eles não têm uma alternativa e vão continuar fazendo dessa forma. Isso tem que ser discutido, o Estado brasileiro tem que discutir se vale a pena minerar com esse tipo de risco, ou se nós não vamos fazer esse tipo de atividade de mineração. Ou seja, o Brasil, depois de privatização do modelo de mineração, ficou refém dessas empresas e não consegue ter sequer uma autonomia e uma tecnologia própria de minerar. É mais um dos malefícios da privatização que, no meu entender, devia ser retomada uma estratégia diferente do Estado brasileiro em relação a esse tema. Agora, a comissão, nós vamos trabalhar ainda durante o recesso, vamos ter que ir de novo lá. Uma coisa que eles disseram é que já avançaram bastante na contenção das outras duas barragens. Nós vamos lá para ver isso em loco, porque quando fomos achamos que estava muito devagar o procedimento. Eles disseram que avançaram bastante, acho que é importante irmos lá de novo, até para que a gente fiscalize para não haver uma nova tragédia como essa de rompimento. Estamos também querendo trazer aqui a Emater para ver o estudo do solo, o que acontece, porque isso tem que entrar também na recuperação, isso entra nos recursos de recuperação. Enfim, nós vamos planejar e amanhã divulgar para vocês um cronograma que a comissão fará. Nós trabalharemos com plantão, uma parte dos deputados no primeiro semestre, outra parte do primeira quinzena, outra parte da segunda quinzena, mas a ideia é que a gente continue fazendo o trabalho necessário. Obrigado.